Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha nós aqui de novo, né? Nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na nossa formação, no nosso encontro passado. Né? O tema, qual é mesmo? Desenvolvimento pessoal para alcançar resultados. Que tema? Desenvolvimento pessoal para alcançar resultados no nosso apostolado, né? Então, só recapitulando o que foi que nós pontuamos na nossa formação passada. Nós falamos da importância da providência divina na comunidade Shalom e como a lanchonete e a livraria foram as primeiras fontes visíveis da manifestação da providência na história da comunidade, na fundação da comunidade, né? Lembra que nós lemos os escritos? É sempre bom a gente estar revendo, lendo, rezando sobre isso, porque faz parte da nossa história como comunidade. O grande legado da providência divina que se manifestou na história da nossa comunidade, na fundação, pela lanchonete e pela livraria. Foi por meio da lanchonete que Deus atraiu. Eu falava aqui, eu refleti sobre isso depois dessa nossa primeira formação. Foi pela lanchonete que Deus atraiu as primeiras pessoas, os primeiros jovens, as primeiras famílias para a comunidade católica Shalom, que estava nascendo, para o Centro de Evangelização, há 38 anos atrás. Muito interessante. Deus quis atrair pela lanchonete e pela livraria. Né? Então, que importância tem para nós a lanchonete e a livraria? Né? É algo que faz parte da nossa história, do nosso histórico, algo que eu poderia dizer assim, sem correr risco, eu acho, né? De algum erro vocacional, né? É algo que é constitutivo do nosso carisma, né? Por isso que todos os centros de evangelização se zela para que tenha logo, que ele seja inaugurado, uma lanchonete, uma livraria, e que aconteça a evangelização nessa lanchonete, nessa livraria, ok? Então nós falamos na nossa formação passada sobre a unção de Deus que paira sobre cada um de nós em vista do nosso apostolado. Nós não exercemos apenas com a força do nosso braço, apenas com o nosso know-how, né, no setor, porque já temos experiência de anos, porque nos capacitamos. Só isso é bom, mas não é o essencial. O essencial é essa unção de Deus que paira sobre nós em vista do nosso apostolado, em vista do nosso setor. E a gente falava que às vezes a gente perde muita noção disso, né? Que às vezes a gente dá uma ênfase demais à capacitação, que, repito, é necessária. A gente se perde em meio das exigências, em meio às demandas que são muitas e vão aumentar, porque é muito dinâmico isso, né? Graças a Deus. E nos esquecemos dessa unção de Deus que faz gerar criatividade, dessa unção de Deus que faz gerar, de fato, produtividade, eficácia e eficiência naquilo que nós fazemos, seja o que for que nós façamos hoje. Esquecemos dessa unção de Deus que gera criatividade, como eu falei, que gera sentido da nossa oferta, que vai gerando uma consciência da importância daquilo que fazemos nessa grande companhia de pesca que é a comunidade Shalom, que gera alegria, que gera satisfação, que gera realização, ok? Aí nós falamos, por último, na nossa reflexão passada, sobre o líder servidor. Nós falamos que o nosso modelo de liderança precisa ser Jesus, ele é o nosso grande líder e a ele nós devemos imitar. Todos os conceitos de liderança que existem hoje no mundo corporativo, no mundo empresarial, são bons e podem nos auxiliar. Mas o que tem mais validade, o que tem mais eficiência para as nossas vidas, meus irmãos, claro, é o Evangelho, é Jesus. E nós podemos usar essas ferramentas de gestão, esses modelos de liderança que existem, né, por aí afora, né, revestindo-os à luz do Evangelho e à luz do nosso carisma, tá ok? Então, liderança servidora, nós falamos que Jesus ele dá o exemplo desse líder que se coloca por último, desse líder que coordena a equipe, no sentido de que eu estou disposto para servir, eu estou disposto a dar a vida por eles, eu sou um com eles,
essa humanização da liderança, essa preocupação com a pessoa que está servindo, com o outro, que não é o meu empregado, que não é o meu funcionário, mas é meu irmão, é um filho de Deus, templo do Espírito Santo. No nosso caso, Shalom, nós podemos dizer, é uma alma esposa como eu também sou, uma alma esposa de Jesus, então é meu irmão que está servindo, né? Então, esses princípios básicos dessa liderança servidora. E hoje, para concluir essas nossas duas formações, vamos falar sobre 4 traços que, ao meu ver, são importantes para essa liderança servidora. 4 pontos que são importantes. Tem outros, mas eu elenquei esses 4. Né? Primeiro ponto é a motivação. O líder, ele precisa ser essa pessoa motivada. Motivada. Essa pessoa que contagia por essa sadia motivação. E para que essa motivação aconteça, ele precisa fazer uso dessa unção de Deus que está sobre ele, sobre a sua liderança. Né? Ele precisa estar reconciliado com essa unção, no sentido de que há uma escolha de Deus sobre mim, há uma graça de Deus para que eu exerça esse serviço e para que eu leve minha equipe a exercer esse serviço. Isso tem de imediato, gera uma motivação. Ou coisa triste são coordenadores de equipe, de apostolado desmotivados. Está a equipe toda dizendo que vai dar certo aquela ação, que está no plano de ação, no planejamento. Vai dar certo, vamos fazer, nós vamos obter bons resultados, a evangelização vai acontecer, está todo mundo empolgado e o líder, pois é, eu acho que não. Pois é, mas fazendo aquela cara, passando aquela desmotivação. Isso às vezes acontece, por N motivos, mas uma das características dessa liderança servidora, no nosso caso, Shalom, é a motivação. Meus irmãos, o Evangelho é a nossa motivação. Meus irmãos, a oferta da nossa vida deve gerar em nós essa motivação. Saber que eu estou contribuindo para que o reino de Deus cresça, que eu estou levando pessoas a contribuírem para que o reino de Deus cresça, para que o nome de Jesus seja conhecido, amado, adorado, no meu apostolado, seja ele qual for. Para que motivação melhor do que essa? Estou consumindo a minha vida, o meu tempo, a minha juventude, os meus finais de semana. Para que motivação? Eu estou contribuindo para que o Evangelho, a boa nova de Jesus, se propague. Para que motivação melhor do que essa? Eu estou podendo contribuir com a minha parcela, com o meu sim, com a grande missão de Jesus, que é salvar almas. Para que motivação melhor do que essa? Eu estou unido à grande missão da comunidade, que é instaurar a paz no mundo, nessa sociedade. Reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo, né? Com a natureza, com o criado. Eu estou com o meu apostolado contribuindo com a grande missão da comunidade católica Shalom evangelizar. Quer motivação melhor do que essa? Essa deve ser a nossa motivação. Então, essa primeira característica, ao meu ver, da liderança servidora no contexto de comunidade Shalom, é muito importante, a motivação. Motivação, vista essa camisa. Não seja como aquele quadro que tem um programa semanal de televisão, bola cheia, bola murcha, né? Antes da pandemia, se tinha todos os domingos, né? Agora está voltando de novo porque está a flexibilização ali, né? Do isolamento, está começando a... Né? Então tinha bola cheia e bola murcha. Né? Não seja um líder bola murcha, desanimado, que vê fracasso em tudo, que não anima, que não empolga a equipe, que não motiva a equipe. Não seja, porque sobre você paira uma graça de Deus. Sobre você paira uma unção de Deus, por mais exigente, por mais desafiante que seja, por mais que talvez essas ações já tenham acontecido e tenham dado errado, mas vamos ver onde foi o erro e vamos nos abrir a possibilidade que há de dar certo e vai dar certo, porque é vontade de Deus. Não desista da sua equipe, não desista dos compromissos, não desista de colocar em prática aquilo que foi acordado, combinado, aquilo que você sabe que é
para a equipe fazer, porque é vontade de Deus e vai dar certo. Isso não é otimismo, não, gente. Isso é motivação. Motivação. Passe essa motivação para a equipe. Demonstre essa motivação. Não se entregue ao desânimo, não se entregue ao pessimismo, não se entregue ao fracasso. Porque assim as coisas não vão dar certo, infelizmente. Assim vai o desânimo tomando de conta da nossa equipe, né? E sobre nós, repito, para uma unção de Deus, uma graça de Deus. Então, o primeiro ponto é a motivação. Segundo é o feedback. No exercício dessa liderança, da coordenação do setor, da equipe, é muito importante esse dar e receber feedback constantemente da nossa equipe, dos nossos liderados, né? Um bom líder no Shalom, esse líder que serve, exerce uma liderança servidora, é aquele que dá constantemente feedback à sua equipe como um todo. Galera, nós estamos fazendo bem o que nos foi confiado. Galera, nós precisamos melhorar nesse aspecto aqui. Galera, eu quero parabenizar todos nós, porque nós conseguimos cumprir o prazo, nós conseguimos atender essa demanda, nós conseguimos dar resultados satisfatórios no centro de evangelização, na comunhão de bens, na livraria, na lanchonete, nós melhoramos a estrutura, nós juntos conseguimos esse resultado, ok? Parabéns. Ou, meus irmãos, galera, né, nessa intimidade de irmãos que nós temos, a gente precisa melhorar na comunicação entre nós. A gente precisa melhorar na nossa organização, nós estamos muito desorganizados. Nós não estamos cumprindo prazo, nós não estamos trabalhando com a agenda, nós não estamos trabalhando com o que foi planejado no planejamento. A gente precisa melhorar, certo? Nós precisamos melhorar. Vamos ver como a gente vai fazer para melhorar. Isso é dar feedback. E se abrir também a receber feedback. Um bom líder é aquele que também gera um ambiente na equipe que favoreça os liderados a lhe dar feedback. Eu percebo que a equipe precisa crescer nesse aspecto. Eu acho que você não foi tão feliz na colocação que você fez ontem na reunião do setor. Nesse aspecto, eu acho que você poderia ter ido por esse lado e você, entendeu? Não foi tão feliz, não foi tão feliz na colocação que você fez ontem na equipe, né? Acho que você poderia ter pontuado isso aqui. Isso é tão bom, gente. Um ambiente, uma equipe de trabalho na obra em que se tem esse clima onde os feedbacks acontecem com muita naturalidade, onde o líder dá feedback para a equipe, onde o líder também recebe feedbacks da equipe. É muito bom, gente. Feedbacks construtivos, feedbacks cheios de esperança, feedbacks que visam a melhoria da função que eu exerço, o crescimento no exercício do serviço, da função que a comunidade me confia, que visa o crescimento da equipe. Não é aquele feedback assim ruim, que bota a pessoa para baixo, que bota o meu liderado para baixo, que bota o meu coordenador assim para ele, entendeu? Saber que eu sou melhor do que ele, que eu sou mais inteligente que ele, que se fosse eu no lugar dele as coisas aqui aconteciam. Não é isso. Isso é feedback mundano. Feedback cristão e feedback shalom é aquele que é dado com caridade. Com caridade. Sabendo separar a pessoa da sua possível falha no exercício da função, no exercício do apostolado. O meu irmão, que precisa ser preservado, e as possíveis falhas que precisam ser ajustadas no serviço no apostolado. Ou um feedback de elogio, né? Elogiar. A gente tem que aprender a elogiar. A gente fica cheio de dedo, a gente fica com vergonha, a gente acha que isso é bobagem, que nada. Tá aqui é para dar a vida, para dar o gás, embora mesmo. Calma. A gente precisa saber tecer elogio aos nossos irmãos. Até gaguejei agora. A gente precisa tecer elogio para os nossos irmãos quando eles fazem uma coisa certa, quando eles estão quase fazendo uma coisa certa no trabalho, no apostolado. Um bom líder, um líder servidor, é aquele que se antecipa e dá um feedback de elogio. Olha, tá quase conseguindo. Caramba, tá muito bom. Olha, pô, não é que vai dar certo? Rapaz, você conseguiu. É isso mesmo. Olha, agora o negócio anda. Parabéns, tá tão bem feito isso.
Vanildo, tu não tem noção, Vanildo. Se eu for agir assim, né, o povo vai se sentir muito mimado. Não, meus irmãos, isso chama-se caridade. Assim Jesus fazia com os discípulos. Às vezes eu sinto falta disso no meio de nós. Às vezes eu percebo, né, ambientes de trabalhos, de apostolados tensos, onde se dá muitas correções, muitos direcionamentos, onde se cobra muito resultados. Calma. Eu percebo que às vezes falta em muitos dos nossos setores. Principalmente, aqui eu queria a permissão de vocês que são do Ministério da Providência, principalmente nesses ministérios, entre aspas, né? Entre aspas, assim, materiais. Elogios, feedbacks de elogios. Às vezes eu sinto falta disso, né? Você tem esse hábito de elogiar, de dar feedbacks e de dar esses feedbacks de elogio, de incentivo aos seus liderados? Se você não tem, peça a Deus a graça de crescer. Se você ainda é muito tímido com relação a isso, lembre-se de que quando você faz um elogio a um irmão naquilo que ele está fazendo no apostolado, um incentivo, você está louvando a Deus, sabia? Você está louvando a Deus pelo dom que Deus deu a esse irmão e que ele está fazendo um bom uso desse dom. Então você está louvando a Deus e você está motivando o irmão. Isso tem a ver com o nosso primeiro ponto também, a motivação, esse feedback, né? E vamos desconstruir no meio de nós esse ambiente onde esse fluxo contínuo do dar e receber feedback não acontece. Se acontece, acontece de uma forma muito tímida, muito velada. Meu Deus do céu. Eu lembro que nos meus primeiros anos lá da Secretaria de Planejamento, eu cresci muito com isso. Eu tinha um coordenador de setor, uma partilha pessoal, né? Meu irmão Eric Buarque, meu amigo, né? Foi meu coordenador de setor lá na Secretaria de Planejamento, na Diaconia. E eu, os irmãos que moram comigo, trabalham comigo, eu sou muito elétrico, não aparento ser, né? Com essa carinha aqui mesmo, né? Mas sou bem... né? E lá na diaconia eu ficava responsável na secretaria de treinar as lideranças, os coordenadores de setores, favorecer conteúdo para a capacitação das lideranças, acompanhar, fazer um trabalho de coach com as lideranças, né? Nas missões também nos colocávamos à disposição para ministrar algum treinamento presencial ou online sobre esses pontos, gestão do tempo, trabalho em equipe, comunicação, desenvolvimento de liderança, etc. Né? E uma regra nossa na diaconia, na época, e hoje com certeza continua, era todos esses e-mails que a gente enviava para as missões, claro, né? Nas empresas também acontece isso. A gente tinha que, depois de organizar, escrever todo esse e-mail, apresentar ao coordenador de setor antes de enviar para as missões, antes de enviar para os setores. Para quê? Para que ele tenha noção, para que ele faça alguma observação, acrescentasse alguma coisa ou retirasse alguma coisa. E eu, no começo, eu tinha muita dificuldade. Não é que eu enviava porque queria passar por cima da autoridade, era na minha agonia, no meu aperreio, né? Esse modelo comportamental que às vezes atrapalha tanto os nossos apostolados, né? Eu fazia os e-mails, tudo papapá, e enviava. E depois que eu não apresentei para o meu coordenador de apostolado, né? Isso aconteceu umas 2 vezes. E na terceira vez, o meu coordenador de apostolado, o Eric Buarque, chegou e me chamou. Vanildo, vem cá. Olha, eu tenho percebido que já faz 2, 3 vezes que isso aconteceu. Você está enviando o e-mail da secretaria, do seu setor para as missões, sem a gente ter parado para ver, para eu ter observado, fazer algumas observações ou não, né? Eu queria que isso não acontecesse, certo? Né? Realmente a gente precisa, ele com toda leveza, né? Com toda paternidade, a gente vai já falar sobre isso, me chamou a atenção. E eu estava com poucos, eu estava no meu 2º ano de secretaria. Gente, dentro de mim, olha só, gente, uma partilha, né? Tô rasgando meu coração com vocês.
Eu saí ali da sala dele, né? Assim, ele super educado, super legal, de boa, ele sorriu, brincou, mas dentro de mim se levantou algo tipo, pra que essa besteira? Ele não confia em mim? Será que ele está desconfiando que eu estou fazendo alguma coisa que vai contrariar o nosso apostolado? Não precisa disso. Ele me chamou a atenção. Gente, isso ficou durante alguns dias, esse ranço do homem velho dentro de mim. Que é desorganizado, que não gosta de ser corrigido, que não gosta de ser chamado a atenção, que não gosta de receber feedback corretivo. Gente, como eu cresci. E aconteceu, alguns meses depois, eu caí no mesmo erro. E novamente ele me chamou com toda mansidão, né? Me abraçou e disse, Toninho, meu nome é Antônio Vanilton, né? Ele, Toninho, de novo, cara. Ei, cara, tu tá esquecido, né? Cara, bota um lembrete lá na tela, lá no desktop do teu computador. Né? Lembre, isso é importante para nós, Vanilton. Isso é um direcionamento para todos nós, para todos os setores. Como eu cresci. Como para mim foi difícil no primeiro momento receber um feedback corretivo. Meu Deus, algo tão bobo. Pois é, mas para mim, eu aprendi a importância do coordenador dar esses feedbacks corretivos para os seus liderados. Eu cresci muito com relação a isso. Hoje em dia, para nenhum direcionamento que eu vou dar para nenhum setor aqui da missão de Natal, a nível de planejamento estratégico, eu não dou antes de consultar o meu responsável local, aqui o Rodielson. De dizer essa orientação que eu vou dar para tal setor, é isso mesmo, você tem algo a acrescentar, é isso que eu vou falar na reunião estratégica do próximo mês, olha, é isso aqui, você tem algo a acrescentar, você tem alguma observação a fazer. Gente, isso vai gerando a comunhão entre nós, isso vai gerando um clima muito saudável, né? Um clima muito saudável de dar e receber feedback, de se submeter às nossas autoridades. Isso gera muitos frutos. Então, primeiro ponto, a motivação. Segundo ponto, o feedback. Muito importante, feedback de correção. Feedback também de elogio, de redirecionamento. Né? Terceiro ponto, gente, que é uma das características da liderança servidora, é a delegação. Um bom líder é aquele que não faz tudo sozinho. É aquele que delega responsabilidades para os seus liderados. Primeiro ponto básico que as nossas equipes de trabalho precisam ter. O coordenador de equipe precisa que tenha bem claro as atribuições de cada membro do seu núcleo, de cada membro da sua equipe. E todos na equipe precisam ter essa clareza. Qual é a função do coordenador, quais são as atribuições do coordenador, quais são as atribuições do irmão que exerce essa função no setor, quais são as minhas atribuições, quais são as atribuições da fulaninha que é responsável por esse subsetor, por essa atividade aqui no setor. Vanilton, isso é óbvio, a gente já sabe. Sabe? Está registrado aonde? Está validado aonde? Está documentado aonde? Na cabeça? Não confie na sua cabeça não, gente. Né? Porque se ela for igual a minha, é horrível, esquece de tudo, né? Registrado, documentado. O coordenador ele tem que levar a equipe a registrar as atribuições de trabalho de cada um, o ordinário de trabalho de cada um. Gente, eu não consigo conceber uma equipe de trabalho que os membros não têm clareza das atribuições uns dos outros. Que os liderados não têm clareza das atribuições do meu coordenador. E o coordenador tampouco sabe esmiuçar detalhadamente o que compete a cada um dos membros da equipe. Ah, Vanilton, eu tenho isso, a gente tem isso, a gente faz isso. Ok, aonde está registrado isso? Onde está validado isso? Isso é muito importante, gente. E isso ser atualizado com certa frequência, de acordo com os ajustes que são feitos no nosso apostolado, no nosso setor. Daí fica fácil delegar, né? O coordenador, o líder, é aquele que delega, não faz tudo sozinho, ele inverte nos irmãos, ele lança os irmãos, estando por perto, né? Motivando, dando feedback, ele delega responsabilidades.
E uma atenção aqui quando a gente for delegar essas ações, responsabilidades dos nossos liderados. A gente precisa ser muito claro. Muito claro. Vou dar um exemplo aqui, certo? Que não é muito do nosso ritmo de trabalho aqui do Ministério da Providência. Eu sou coordenador apostólico da missão, digamos, né? E eu estou pedindo para o coordenador, secretário jovem da missão, realizar um seminário de jovens, certo? Olha, aqui é Luciano, certo? Luciano, eu quero que a gente viu aqui no conselho, no ECAP, que a gente precisa fazer esse seminário de jovem aqui na missão, certo? Ok, tu vai ficar responsável por esse seminário, ok? Aí o Luciano pergunta, como assim? Eu nunca coordenei um seminário antes. Cara, se vira, macho. Macho toda... Aqui, eu peço perdão por essa expressão aqui, é bem cearenseis, né? Se vira, mano. Se vira, boy. Se vira, macho. Cara, vai dar certo. Se vira, vai rezar que Deus vai dizer. Calma, não é assim. Não é assim que as coisas devem acontecer no meio de nós. Eu estou delegando uma missão muito importante para o Luciano. Como é que deve acontecer essa delegação? Eu devo dizer, Luciano, nós desejamos que esse seminário alcance 50 jovens. Você vai ter 3 meses para organizar esse seminário. Você vai contar com a ajuda de fulano, de cicrano e de beltrano. Qualquer dificuldade que aconteça, você me procura. Eu quero que na próxima reunião, no nosso próximo encontro, daqui a 1 semana ou 2 semanas, eu queria que você já desse algum retorno, algum feedback do local, da divulgação, nos apresentasse na reunião um pouco como é que está a estrutura de serviço. Dá para entender, gente, a diferença que tem da primeira delegação, do se vira, vai rezar, vai dar certo, vai, macho, confia, Deus vai dar a graça, vai lá, bora para frente. O resultado que isso causa no liderado, a frustração, a tensão, a ansiedade. Eu já passei por isso na comunidade algumas vezes, de receber algumas incumbências, de receber algumas responsabilidades e não por mal do meu coordenador, né? Se vira, vai dar certo, vai rezar, Deus vai fazer, confia, vai lá, aquele famoso tapinha nas costas. Esse tempo passou, nunca foi isso não é do carisma, né? Isso não é do nosso carisma, nós não aprendemos isso com o nosso fundador, né? Quanto isso soa, você tem que fazer isso mesmo, você é obrigado a fazer isso, você tem que dar resultado, você tem que produzir, você tem que se virar. Quanto isso desperta dentro de nós ansiedade. Por isso que muitas vezes a gente encontra com irmãos que ficam tensos quando vão para o apostolado. Ficam tensos quando falam no apostolado. Ficam tensos quando estão se arrumando para sair de casa para ir para o centro de evangelização, quando estão indo à noite para o ministério. Aquela tensão. Talvez um dos motivos dessa tensão seja essa falta de clareza das atribuições, essa falta de feedback, essa falta de motivação. E o quanto soa diferente naquele que recebe uma incumbência, uma responsabilidade, nesse segundo exemplo que eu dei. O líder, ele de fato está exercendo a liderança servidora, ele está dando todo apoio. Vamos nos exercitar nisso. Vamos nos exercitar nessa delegação. Ao delegar algo a um dos seus liderados, é preciso você dizer qual o resultado final que você deseja dessa ação. No caso do seminário de jovens aqui do Luciano, nós queremos alcançar 50 jovens. Nós queremos que a divulgação aconteça pelas redes sociais, nós queremos panfletos, nós queremos que a divulgação aconteça de forma maciça nos grupos, nos ministérios, nas missas, nas lives que nós estamos promovendo. Nós queremos alcançar 50 jovens. Nós queremos que tenha uma estrutura fantástica nesse seminário para que os jovens, para que favoreça de fato a experiência com Deus, um ambiente de lazer. Tem que dizer o resultado que se quer alcançar com aquela atribuição, com aquela delegação. Tem que pontuar os prazos, até quando a pessoa vai ter que fazer isso, realizar isso. Dá para entender?
e as ferramentas que essa pessoa vai ter para lhe auxiliar, que vão lhe dar suporte. A ajuda dos irmãos, ele vai compor uma equipe, o economato vai ajudar, né? O coordenador apostólico, no caso eu, vou estar por perto para ajudar. Aquilo que vai lhe dar suporte para cumprir essa demanda. Isso é uma delegação, gente. Isso é uma delegação eficaz. E isso precisa ser cada vez mais fortalecido no meio de nós. Eu sei que já acontece, e em algumas realidades acontece de uma forma muito tímida, mas essa é a maneira correta de se exercer uma liderança servidora no nosso setor, no nosso apostolado. Ok? Então, e ao delegar essas atribuições, essas incumbências, essas demandas, a gente precisa ser muito claro. A gente usava essa ferramenta lá na Secretaria de Planejamento na época. O Eric, quando delegava uma responsabilidade, né, uma ação para cada um de nós, ele dizia aquilo que a gente precisava fazer, e depois ele dizia, repita o que você vai fazer. E no começo eu achava assim, meu Deus, ele está achando que eu... Ai, meu Deus, para que essa bobagem? Gente, mas é fantástico. Você pediu para eu fazer isso. Não, eu pedi para você fazer isso. Você entendeu? Repete aí para ver se você entendeu. Gente, essa é uma prática que é muito bom, né? Que evita que o liderado saia dali e faça coisas totalmente diferentes daquilo que o líder pediu para ser feito. Vanilson, mas ele tem a mente boa. Quem é que tem mente boa nessa altura do campeonato, gente? Depois de enfrentar uma pandemia como essa, a gente estamos enfrentando, um isolamento social, né? Parêntese aqui para a gente rir um pouco. Quem é que tem cabeça boa? Pelo amor de Deus, gente, não confie na sua cabeça. Então, esse passo é muito importante na delegação. Fulaninho, você entendeu o que você vai fazer? Tu pode repetir o que foi que nós acordamos aqui nessa reunião? O que você vai executar? Repete para mim. Entendeu? Para nivelar as informações, para ter comunhão. Muito bom, fica a dica, certo? O quarto e último ponto, meus irmãos, que eu queria falar para vocês, já indo para a fase de conclusão desse nosso último vídeo, dessa nossa última formação sobre desenvolvimento pessoal para alcançar resultados, é um líder que precisa ter um coração de pai, um coração de mãe. Tem certeza, Vanilton? Precisa ter. Nós estamos liderando filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não estamos liderando máquinas, nós não estamos liderando robôs programados para obter resultados, para dar conta da demanda apostólica. Nós estamos liderando, nós estamos servindo a filhos de Deus, por quem Deus enviou seu único filho, Jesus. Você tem um grande tesouro de Deus ali na sua equipe. Uma pessoa que é única, que tem uma história de vida única, que tem necessidades únicas, que tem dons únicos, que tem um grande potencial. E que nesse tempo é você, como coordenador, como líder da equipe, que talvez vá desenterrar esse potencial, desenterrar esse dom. Se abre essa possibilidade, porque é verdade, isso não é uma frase de efeito. É verdade, existe dons dos nossos liderados que o coordenador de equipe, em um dado momento, percebe e faz com que isso seja colocado primeiro para a pessoa aceitar esse dom e é colocado em comum. Dons e talentos potenciais dos nossos liderados que talvez muitos deles não percebam e que o líder, por conta dessa unção, lembra lá da nossa formação passada, dessa unção que está sobre ele percebe esses dons, ele percebe esses talentos e os coloca, faz com que o liderado assuma e coloque para fora e dê frutos. E o resultado final é a evangelização acontecendo, o resultado final é o crescimento humano do nosso irmão, da nossa equipe. Isso é muito bom, gente. Então, esse coração de pai que nós precisamos ter. Não estou falando de paternalismo, de nada disso, gente. Esse coração de pai, coração acolhedor, coração misericordioso, coração aberto às correções quando forem necessárias, corações que sabem elogiar,
corações que são pacientes. Nós precisamos ter paciência com os nossos liderados. Assim também como é bom que a gente, né, perceba que os irmãos que nos coordenam tenham paciência para conosco. Essa troca de paciência para com o irmão tem paciência para comigo, que é próprio de um pai. Um pai, ele não trata todos os filhos iguais. O pai, ele não educa todos os filhos iguais. O pai, ele perde tempo com cada um. O pai, ele sabe o que cada um precisa corrigir ali para melhorar, né, dentro de casa, melhorar na escola, melhorar nas amizades, para o crescimento de cada um. E é esse olhar de pai e de mãe que o Senhor quer nos dar como líderes e que é um dos traços da liderança servidora, esse coração de pai, esse coração de mãe, que reza pela equipe, que se sacrifica pela equipe, que é o primeiro a colocar a mão da massa diante das exigências do apostolado, é o primeiro a dizer, gente, vai dar certo, e a equipe, ao olhar para ele, percebe que ele já abraçou aquela causa, é o primeiro a dar a vida, é o primeiro a se ofertar, é o primeiro a se deixar crucificar se preciso for, é o primeiro a ressuscitar, é o primeiro a morrer, é o primeiro a amar, é o primeiro a promover a reconciliação, é o primeiro a acreditar na equipe. Enfim, isso são traços de uma paternidade, de uma maternidade espiritual, que no nosso caso é fundamental. Fundamental. Zelar pela profissionalização, claro, isso é um dos escritos muito caros para nós, isso faz parte do nosso carisma. Devemos zelar pela profissionalização, sabendo que a profissionalização para nós, Shalom, nasce nesse ambiente, né, de família, nesse ambiente de dar e receber feedback, nesse ambiente de motivação, nesse ambiente de delegação das responsabilidades, das incumbências, né, das exigências, né? Nasce nesse ambiente onde eu tenho consciência de que sobre mim, sobre o meu serviço, no meu apostolado, paira uma unção de Deus, que me leva a ter autoridade, que me leva a ofertar minha vida, que me leva a ter um governo sobre o setor que me foi confiado, né? Então, essa profissionalização que Deus espera de nós, ok? Então, esse coração de pai, esse coração de mãe, né? Os nossos liderados, quando olham para nós, quando olham para você, que é coordenador de equipe, eles percebem aquele irmão que eles podem confiar, eles percebem aquele irmão que motiva, que é aberto ao diálogo, que delega responsabilidades e está por perto para ajudar, que delega responsabilidades, né? Muitas incumbências, muitas demandas, mas que ele está por perto para me ajudar, ele é um apoio, ele não me deixa sozinho, ele é muito claro nessas responsabilidades quando são confiadas, né? E os seus liderados percebem em você esse coração de pai, de mãe, que está à frente, que reza, que se oferta, que mantém a unidade, que vê cada um como um irmão, que vê cada um como um filho de Deus, que não me trata como se eu fosse uma função. Ou coisa horrível nos nossos apostolados é quando nós somos tratados apenas como uma função, né? E aí essas coisas se confundem e a gente perde muito dessa dimensão da liderança servidora. Ok, meus irmãos, então essa era a última reflexão. Foi rápida, eu acho que dá para a gente partilhar aí de 2 em 2 ou partilhar em grupo, né? Do que ficou forte nessa nossa última formação, onde nós adentramos mais em aspectos importantes da liderança servidora. E nós elencamos aqui 4 aspectos. Primeiro, a motivação, feedback, a delegação eficaz, e o último ponto, esse coração de pai, esse coração de mãe. Que Deus te abençoe, que Deus lhe faça desenvolver a nível pessoal e a nível comunitário o dom da liderança que lhe foi dado. O reino de Deus agradece. E vamos fazer crescer, irmãos, a vinha que nos foi confiada. E nós faremos com que a vinha do Senhor cresça, servindo com alegria, servindo com sentido, servindo como servos de Deus, servindo com alegria, servindo com amor e levando os irmãos também a servir com alegria, a servir com sentido,
a serem líderes, servidores uns dos outros e servidores dessa humanidade que sofre e espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus lhe abençoe, Deus nos abençoe. Estarei rezando pelo seu setor durante esse tempo, durante esses próximos dias. Eu me comprometo com isso, certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.